Aí, pessoal, está gravando, né? Bom dia a todos novamente. Estamos aí na aula de Direito Civil, né, do dia 24 de agosto. Direito Civil, então, 24 de agosto. E nós estávamos estudando o contrato de locação, né, o contrato de aluguel, com base aí na Lei 8.245, né? Então, portanto, era uma locação de imóveis urbanos. E nós já havíamos estudado, né, vários institutos aí da lei de locação, né, e nós havíamos parado na análise das garantias, né, na análise das garantias, né, e a gente tinha visto aí que a lei de locação, ela traz várias possíveis garantias, né, vários possíveis garantias, né, e que a existência ou não dessas garantias vai interferir também na possibilidade de se obter uma decisão de despejo liminar, né? Era justamente esse ponto aqui que a gente tinha parado, na possibilidade ou não da obtenção de um despejo liminar. E eu disse para vocês que, dependendo do tipo de garantia, da qualidade da garantia, às vezes era melhor abrir mão da própria garantia na tentativa aí, né, de que, se houvesse necessidade de entrar com ação de despejo, de se pleitear a liminar, né, porque é muito mais fácil aí conseguir a decisão liminar se não houver garantia no contrato de locação. E se a garantia for ruim, né? Se a garantia for ruim e não tiver outra opção, né, para locação aí, talvez seja interessante abrir mão da garantia para viabilizar futuramente o despejo liminar. Bom, e esse era o ponto que a gente tinha parado aí na semana passada. E a gente precisa continuar estudando o contrato de locação a partir de agora, né, nesse tema que está selecionado aí na tela, que é a autoexoneração do fiador. Autoexoneração do fiador. Mas para a gente entender esse tema da autoexoneração do fiador, a gente precisa analisar primeiro a ideia do prazo na locação, né? Do prazo na locação. Pessoal, normalmente o contrato de locação ele é feito por um prazo determinado, né? Normalmente ele é feito por um prazo determinado, né? Na locação residencial, normalmente 30 meses. Daqui a pouco a gente vê por que na locação residencial normalmente 30 meses. E na locação comercial ou empresarial, normalmente 5 anos, né? Então, na locação comercial e empresarial, normalmente 5 anos. E daqui a pouco a gente vê também por que 5 anos. Mas, enfim, normalmente aí se tem esses prazos determinados. Pode ser diferente desses? Pode. Pode ser 1 ano, né, 12 meses, pode ser, sei lá, 2 anos, né, ou 24 meses, enfim, né? Normalmente, residencial 30 meses e empresarial 5 anos, mas pode ser períodos diferentes desses também. Mas fato é que o contrato de locação, normalmente, né, ele traz aí um período determinado, um período pré-estabelecido de vigência desse contrato de locação. Bom, pessoal, ao término desse contrato, né, ao término desse período desse contrato, né, o contrato ele está rescindido, né? Ao término desse período, esse contrato está rescindido, né? E pode ser que o proprietário, então, peça, né, o imóvel de volta, pode ser que o inquilino entregue as chaves, né, e aí o contrato se finda, mesmo. Mas pode ser que o prazo do contrato termina, muito comum, inclusive. O prazo do contrato termina, mas nem o proprietário pede o imóvel de volta e nem o inquilino entrega as chaves
E com isso, o inquilino continua se utilizando do imóvel e pagando o aluguel, o valor do aluguel. E o proprietário, então, já que o inquilino continua pagando o valor do aluguel, o proprietário, então, tolera a permanência do inquilino no imóvel, mesmo após o término do prazo do contrato. Pessoal, a lei de locação diz que, na verdade, houve uma renovação do contrato, não, uma renovação do contrato de locação, né? Houve, portanto, uma renovação do contrato de locação. Já que o proprietário não pediu de volta, o inquilino permaneceu lá e pagando o aluguel, e com isso o proprietário continuou tolerando a permanência do inquilino. Na prática, houve, então, uma renovação do contrato de aluguel. Aí vocês vão me perguntar, professor, renovou o contrato? Renovou, mas por quanto tempo? Por quanto tempo? Será que a lei estipula um novo período de locação? Será que renova pelo mesmo prazo do contrato anterior? Né? Não, pessoal, nenhum, nem outro. Né? Professor em aula online, marca a falta, bate o pênalti e defende o gol. Né? A gente pergunta e a gente responde. Nenhuma das opções que eu dei para vocês. A lei de locação fala o seguinte: o contrato ele é renovado, mas por prazo indeterminado. Né? Então, se o contrato se vence, mas as partes continuam cumprindo o contrato, o inquilino morando e pagando e o proprietário recebendo e tolerando a posse do inquilino, esse contrato está renovado, mas por prazo indeterminado. Né? A renovação, então, ela se faz por prazo indeterminado. Bom, então, renovou o contrato por prazo indeterminado, e então, né, a partir daí, né, o inquilino continua se valendo do imóvel, pagando aluguel, e o proprietário, então, tolerando a presença do inquilino aí. Pessoal, agora, veja só, né, prazo indeterminado não é eterno, né, prazo indeterminado não é eterno, o que significa dizer que nós não temos um momento de término, mas, na verdade, ele pode ser terminado, né, rescindido, na prática, a qualquer momento. Né? O contrato por prazo indeterminado, ele não tem a data final pré-estabelecida, ele não tem um momento final pré-estabelecido, porém, né, ele não é eterno. Ele pode, na verdade, ser terminado, ser rescindido a qualquer momento, a qualquer momento. A lei de locação, ela só diz que, por uma questão de boa-fé, por uma questão de cuidado, né, para não pegar o outro de surpresa, que durante a vigência por prazo indeterminado, aquela das partes que quiser a revogação deverá notificar a outra parte com antecedência de 30 dias. Né? Então, se o proprietário quiser o imóvel de volta, ele tem que notificar o inquilino com antecedência de 30 dias, para dar tempo, então, do inquilino sair, né? Procurar outro local para morar, fazer a sua mudança, né? Sem ser muito prejudicado. Né, sem ser muito prejudicado. E da mesma forma, né, se o inquilino quiser sair, né, não é só ir lá e entregar a chave para o proprietário que ele está fora. Né? O proprietário até que vai pegar, né, até vai pegar. Mas, pela lei, né, o inquilino ele tem que notificar o proprietário locador com antecedência de 30 dias. Também por uma questão de boa-fé, né, e de reciprocidade. Questão de boa-fé e de reciprocidade. Então, é assim que funciona o prazo na locação. Né? Assim que funciona o prazo na locação. Ele tem, o contrato é estabelecido com prazo, ao término do prazo, se nenhuma das partes quiser, né, rescindir o contrato, ele passa a vigorar por prazo indeterminado,
E nessa vigência por prazo indeterminado, qualquer das partes pode rescindi-lo a qualquer momento, desde que notifique a parte contrária dentro, né, com antecedência aí de no mínimo 30 dias, por questão de boa-fé. Bom, pessoal, e nessa situação toda, como que fica o fiador? Nessa situação toda, como que fica o fiador? Por quê? Porque o fiador, ele assinou o contrato de locação original, que havia um prazo pré-estabelecido. Havia um prazo pré-estabelecido. E esse contrato de locação, né, ele se findou e as partes do contrato de locação permaneceram tolerando a mesma situação anterior e o contrato, então, passou a vigorar por prazo indeterminado. Mas se for ver, o fiador não assinou algo por prazo indeterminado, muito menos o fiador se comprometeu aí a prestar fiança indefinidamente. Muito menos o fiador teve qualquer participação naquele contrato passar a viger por prazo indeterminado. Ele não teve nenhuma participação nisso, foi as partes que escolheram. E como que fica a situação dele, então? Pessoal, o fiador só responde por aquilo que ele assinou, né? O fiador só responde por aquilo que ele concordou. Então, quando ele assinou o contrato de locação, e no contrato de locação tinha prazo pré-determinado, pré-estabelecido, o fiador está, sim, obrigado a prestar fiança, né, e cumprir essa fiança durante a vigência do contrato. Então, se o inquilino não paga durante a vigência do contrato, e no prazo de vigência do contrato, o fiador está, sim, obrigado a pagar, né, a cumprir essa obrigação do inquilino. Então, o fiador responde pelo prazo determinado. Agora, pessoal, chegando o fim o contrato, e este não sendo rescindido e passando a valer, na verdade, por prazo indeterminado, o fiador não concordou com isso. Então, a lei dá uma opção ao fiador, que, terminando o prazo do contrato, e ainda que esse contrato eventualmente vá valer por prazo indeterminado, o fiador poderá notificar tanto o inquilino, né, afiançado, né, quanto o locador, para fins de rescisão da fiança. E com isso aí, né, com essa notificação, o fiador ele fica exonerado. Então, o contrato de locação permanece por prazo indeterminado. Só que, com a notificação do fiador, o fiador está exonerado. Então, se o inquilino não pagar, né, nesse período aí de prazo indeterminado, o fiador também não tem mais nada com isso, né? Pessoal, pouca gente sabe disso, né? Poucos fiadores, na verdade, né, sabem disso e exercem essa opção, que na verdade é um direito potestativo do fiador, né? Porque depende só da vontade do fiador e quando ele exerce essa vontade, ele acaba impondo a sua vontade, né, goela abaixo aí, tanto do inquilino quanto do locador, né? Então, é um conhecimento importante aí, né? E pode salvar a pele do fiador, né? Porque se ele não notifica, ele não está exonerado. E ele continua respondendo junto com o inquilino por prazo indeterminado. Agora, se ele, fiador, notifica, ele se exonera.
e a responsabilidade fica única e exclusivamente do inquilino por prazo determinado. Pessoal, aí vocês vão me perguntar, nossa, professor, e se o fiador, então, notifica o inquilino e o locador que ele está se exonerando da fiança? Claro, ao término do contrato. Ao término do contrato. Tem que esperar terminar o contrato para o fiador notificar e se exonerar. Mas se ele notifica... Bom, pessoal, o inquilino não tem opção, né? O inquilino não tem opção, porque é direito potestativo do fiador. Então, aquele contrato de fiança, né, aquele contrato de locação vai ficar sem a garantia da fiança. O inquilino não tem o que fazer. E o proprietário locador, pessoal? E o locador? Pessoal, o locador, olha que interessante, ele pode exigir nova garantia do inquilino, sem problema nenhum. Né? O proprietário locador ele pode exigir nova garantia do inquilino havendo aceitação do inquilino, eles vão fazer um aditivo ao contrato original, né? Feito um aditivo ao contrato original, prevendo então não uma substituição de garantia, porque a fiança já é Elvis, né? Já era, mas prevendo então uma nova garantia, sem problema nenhum. Ou então, né, não havendo essa possibilidade de um aditivo, o inquilino se recusando a essa nova garantia, a esse aditivo. O contrato de locação está por prazo o contrato de locação está por prazo indeterminado. Então, sem problema nenhum, né, o locador poderá notificar o inquilino e falar, olha, o teu fiador vazou. Você não teve interesse em trazer nova garantia, em fazer um aditivo aí para acrescentar garantia no contrato. Então, eu, proprietário locador, também não tenho interesse aí na manutenção dessa locação. Está por prazo indeterminado mesmo, então, na notificação, o proprietário locador coloca lá que o inquilino deverá desocupar o imóvel no prazo de 30 dias, né? Deverá desocupar o imóvel aí no prazo de 30 dias. Claro, provavelmente o inquilino não vai pagar esses 30 dias, né? Provavelmente o inquilino não vai pagar esses 30 dias, vai ficar muito bravo aí, né? Vai ficar muito bravo e não vai pagar esses 30 dias aí, mas também não será possível cobrar do fiador, né? O fiador já está exonerado, né? Então, o inquilino não tem opção. O proprietário, ele não pode obrigar o fiador a permanecer, mas ele pode requerer ao inquilino, né, a feitura de um aditivo e o acréscimo de uma nova garantia, né, a previsão de uma nova garantia, ou então o proprietário locador pode notificar o inquilino para que ele desocupe o imóvel dentro dos 30 dias, né, que a lei estabelece. Né? Pessoal, mas fica a dica aí, né, para o fiador, isso é uma opção interessante ao fiador, é um direito potestativo do fiador, né? Que ao término do contrato, então, ainda que o contrato permaneça vigorando por prazo indeterminado, ele, fiador, pode notificar inquilino e locador e se exonerar da fiança, né? Sai fora aí e deixa eles, locador e inquilino, que se entendam, né? Para o fiador é uma ótima opção, né? Uma ótima opção. Mas, lembrando aí, desde que ele, fiador, notifique. Porque se ele não notificar, ele permanece responsável junto com o inquilino por prazo indeterminado. Bom, pessoal, essa é a ideia de autoexoneração do fiador, né? A gente aproveitou essa ideia para falar também sobre prazos do contrato de locação, né? Prazo normalmente determinado, né? Que na residencial normalmente é 30 meses e na comercial empresarial normalmente é 5 anos. E daqui a pouco a gente volta para explicar por que normalmente é 35 anos. E a gente pode passar aí, né, para o próximo tema, que é a morte das partes, né? Morte das partes durante a vigência do contrato de locação.
Então, morte das partes durante a vigência do contrato de locação. Pessoal, o primeiro é a morte do locador, né? Morte do locador. Pessoal, morrendo o locador, como normalmente o locador é o proprietário, é aberto o inventário desse locador, né? E nesse processo ou procedimento extrajudicial de inventário, todos os bens do locador, inclusive o imóvel locado, são direcionados aos herdeiros do locador. Pessoal, e pela lei de locação, esses herdeiros aí devem prosseguir o contrato, né? Pela lei de locação, os herdeiros devem prosseguir o contrato. Então, né, o contrato continua vigente, e quem assume o papel de locador são os herdeiros, né? São os herdeiros aí. E aí, claro, né, o valor desse aluguel, né, vai ser repartido aí entre eles, enquanto os bens estiverem ainda em comum, né? Então, o valor do aluguel é repartido entre todos os herdeiros quando os bens ainda estiverem comuns, e depois, quando tiver sido feita a partilha dos bens no inventário, né, o valor do aluguel vai ser pago ao herdeiro que ficou com a propriedade do imóvel, né? Se a propriedade ficou, então, com apenas um dos herdeiros, né, aí, depois da partilha, então, o aluguel é pago só para esse herdeiro que ficou na propriedade do imóvel. Aí, né? Pessoal, não há necessidade de colocar uma cláusula expressa no contrato dizendo que em caso de morte do proprietário locador, né, o contrato de locação prossegue, vinculando, né, obrigando os herdeiros que deverão respeitar esse contrato. Não há necessidade de colocar essa cláusula, porque isso decorre da própria lei, né? Então, não há necessidade de colocar a cláusula, porque essa situação, essa previsão, né, decorre da própria lei. E por que decorre da própria lei? Porque a ideia da lei, pessoal, é proteger o inquilino, né? O inquilino locou, o inquilino já está há um tempo se utilizando daquele imóvel, né? Principalmente se for locação residencial. Então, lá é a moradia, é o lar do inquilino, né? E o inquilino não teve culpa nenhuma se o proprietário locador morreu, né? Então, obrigar o inquilino a sair porque o proprietário locador morreu seria algo injusto, porque ele, inquilino, fez dali o lar dele, né? E ele não teve nada a ver com a morte do inquilino, ele vai ser obrigado a sair. Não é justo, né? Então, a lei garante essa permanência do contrato, né, vinculando os herdeiros, né, obrigando os herdeiros a respeitar esse contrato. Então, não há necessidade de previsão disso no contrato. Só que normalmente se coloca, né? Se vocês pegarem aí contratos de locação, normalmente tem cláusula expressa nesse sentido, dizendo que em caso de morte do locador, os herdeiros respondem pela locação, né? Normalmente tem cláusula expressa. E fica normalmente lá no final, né? Normalmente os contratos mais complexos assim, eles são divididos em vários capítulos, né? E o capítulo final, normalmente a gente coloca lá últimas disposições ou disposições finais. E lá nas disposições finais, normalmente se coloca então essa cláusula dizendo que em caso de morte do locador, os herdeiros aí assumem a locação e respondem pela locação e devem respeitar essa locação aí. É uma garantia ao inquilino, né? Uma garantia ao inquilino. Então, em sendo inquilino, vale a pena, né, exigir a colocação dessa cláusula. Não precisa, porque a lei já estipula. Mas a colocação aí é uma garantia ao inquilino, né? Aquele famoso adágio popular, né, pessoal? O que abunda não prejudica, né? O que abunda não prejudica. Então, não precisa, porque a lei já determina, mas se colocar, é uma proteção a mais ao inquilino. Então, é interessante colocar também. E, normalmente, se coloca, então, nessas disposições finais, né? Últimas disposições ou disposições
finais do contrato. Bom, pessoal, agora, com isso, nós terminamos a morte do locador, né? Morte do locador, e a gente pode comentar um pouquinho agora sobre a morte do locatário. Olha lá, pessoal, morte do locatário, morte do inquilino. E aqui também existe a ideia de subrogação nos direitos e deveres da locação, né? Então, aqui também existe a ideia de subrogação nos direitos e deveres da locação. E isso significa que alguém vai entrar, então, no lugar do locatário, do inquilino falecido. Mas para a gente entender quem que entra no local, né, do lugar contratual, né, na posição contratual do locatário ou inquilino, vai depender se é uma locação residencial ou então se é uma locação não residencial, uma locação comercial, uma locação empresarial. Começando aí, pessoal, pela locação residencial. Morrendo o inquilino, quem entra aí, né? Quem entra aí na posição contratual de inquilino é o cônjuge ou companheiro do inquilino falecido, né? Então, o inquilino falece, deixa a sua posição contratual e quem entra no local dele é o cônjuge ou companheiro, né? Por quê, pessoal? O cônjuge ou companheiro tem o direito, na verdade, de continuar morando no imóvel em que já morava aí com o cônjuge ou companheiro falecido, né? Então, o cônjuge ou companheiro superstite, né, tem o direito de continuar morando no imóvel onde já morava com o cônjuge ou companheiro falecido, né? Até para dar uma continuidade de vida aí, né? Até para dar uma continuidade de vida. Não ser ainda mais, né, uma ruptura ainda mais brusca, né? Para não ser uma ruptura ainda mais brusca. Agora, não havendo cônjuge ou companheiro, quem se subroga no lugar são os herdeiros necessários e que vivem no imóvel. Herdeiros necessários e que vivem no imóvel. Pessoal, o que é herdeiro necessário? Herdeiro necessário são os parentes bem próximos, né, definidos na lei como tal. A lei que define esses parentes, né, próximos chama-se ordem de vocação hereditária, né? Ordem de vocação hereditária. E quem são esses parentes próximos que vivem no imóvel, né, a título de herdeiro necessário? Primeiro, o cônjuge ou companheiro, né? Cônjuge ou companheiro, mas esse já foi. Além deles, descendentes e ascendentes. Descendentes é quem está na linha de baixo aí. Então, são os filhos, os netos, os bisnetos, e não tem fim. Não tem fim. Né? Então, filhos, netos, bisnetos, tataranetos, e não tem fim. E ascendentes é quem está na linha de cima. Então, pais, avós, bisavós, tataravós, e também não tem mais fim, não tem fim aí. Esses são os herdeiros, então, necessários, né? Descendentes, né? Descendentes e ascendentes. E eles que vão entrar, então, na posição de inquilino dentro do contrato. Então, cônjuge, companheiro, ou não havendo cônjuge ou companheiro, os herdeiros necessários, descendentes e ascendentes, se subrogam no local do inquilino no contrato de locação. E a ideia também, né, gente, é manter aí o vínculo familiar, né, a estrutura familiar, o local onde a família, então, fez o seu lar, fez o seu lar. Bom, pessoal, essa é na locação residencial. E na locação não residencial, comercial ou empresarial? Aí não são os familiares, né? Porque ali não é lar, aí não é lar. Então, na locação não residencial, né? Na locação comercial, na locação empresarial, não são os familiares que vão entrar no contrato no lugar do inquilino, porque lá não é lar, lá não é lar. Quem vai entrar, então, quem vai se subrogar nos direitos e deveres é
quem assumir a atividade empresarial. Quem assumir a atividade empresarial. Então, quem entra no local da locação é quem assumir a atividade empresarial, né? Pessoal, isso no direito empresarial é chamado, né, de sucessão de empresas, né? Isso no direito empresarial é chamado de sucessão de empresas. Acabando uma determinada empresa, né, aquele estabelecimento empresarial, ele vai sofrer, ele vai ter ali dentro uma nova empresa entrando para geri-lo, né? Isso é chamado de sucessão de empresa. E essa nova empresa que entra para gerir aquele estabelecimento subroga-se, então, nos direitos e deveres do empresário inquilino que deixou de existir. Então, é a empresa em sucessão de empresa. Pessoal, e vocês devem ter estudado aí no direito comercial esse instituto da sucessão de empresa, né? Porque é um instituto que dá medo aí aos empresários, né? Dá medo aos empresários. Porque a empresa sucessora, ela não apenas se subroga nos direitos e deveres do contrato de locação da empresa inquilina anterior. A empresa sucessora, ela se subroga nos direitos e deveres gerais, inclusive dívidas, né, que a empresa sucedida tinha, recairão, significa poderão ser cobradas da empresa sucessora. Então, brinquei com vocês que esse instituto dá medo do direito empresarial, porque a empresa sucessora entra em um determinado estabelecimento e ela nem sabe, às vezes, da existência das dívidas, e essas dívidas acabam recaindo aí sobre ela, sobre a empresa sucessora. E ela, na prática, então, vai ser cobrada e vai ter que pagar essas dívidas. Normalmente, pessoal, as dívidas que vão recair sobre a empresa sucessora são as dívidas que estavam, né, que já estavam previamente escrituradas nos livros empresariais da empresa sucedida, né? Vocês viram aí no direito empresarial que é a obrigação da empresa ela fazer o seu registro, fazer a lavratura e a autenticação dos livros empresariais e também emitir balanços, no mínimo, anuais, né? E nessas obrigações, então, principalmente na escrituração, lavratura e autenticação dos livros e emissão de balanços, a empresa vai assumindo, né, as suas dívidas, né, registrando também as suas dívidas e nos balanços até tornando pública as suas dívidas, né? E ela essa empresa deixando de existir, a empresa sucessora, então, né, assume as dívidas dessa empresa sucedida. A empresa sucessora assume as dívidas da empresa sucedida, né? Normalmente, então, as dívidas que estão previamente escrituradas, tornadas públicas, né? Para que a empresa sucessora também não seja pega de surpresa, né? A ideia é evitar que a empresa sucessora seja pega de surpresa. Contudo, existem dois tipos de dívidas que, mesmo não escrituradas pela empresa sucedida, transmitem-se sim para a empresa sucessora. Ah, professor, mas se não estava escriturada, a empresa sucessora não teria como saber. É verdade, ela não teria como saber. Nossa, então ela será pega de surpresa. Sim, ela será pega de surpresa. Daí o medo. Esses dois tipos de dívida, mesmo não escriturados pela empresa sucedida, transmite-se sim, né? Poderão ser cobrados sim da empresa sucessora. E quais são esses dois tipos de dívida? Eu costumo brincar que são as dívidas TT, né? As dívidas TT. T de trabalhistas e T de tributárias. TT, trabalhistas e tributárias. As dívidas trabalhistas e tributárias da empresa sucedida, ainda que não escrituradas,
elas se transmitem à empresa sucessora, né? E, portanto, os credores trabalhistas, né, e os credores tributários, se não conseguirem receber da empresa sucedida, e provavelmente não vão receber, porque ela já deixou de existir, né, eles vão, então, poder cobrar diretamente a empresa sucessora, e a empresa sucessora vai ter que pagar essas dívidas. E por que nas dívidas TT essa situação é tão drástica? Por que isso é tão drástico, isso é tão forte nas dívidas TT? Pela própria natureza dos credores, né? Pela própria natureza dos credores. Nas dívidas trabalhistas, os credores são os empregados. E se o empregado não vier a receber, ele morre de fome, né? Então, é necessário criar todo um aparato jurídico, né? Um arcabouço jurídico que facilite sempre o recebimento das dívidas pelos empregados. E uma das formas de se fazer isso é garantindo, então, a sucessão dessa dívida, ainda que não escriturada anteriormente. E no caso das dívidas tributárias, né, o credor dos tributos é o Estado, né? É o Estado. E o Estado, pessoal, somos todos nós. Então, se o Estado não recebe, não é apenas o Estado em si que está perdendo, somos todos nós que vamos deixar, então, de ter algumas políticas públicas atendidas dentro da saúde, da educação, e outras demandas sociais, né? Moradia, alimentação, vestuário, né? Então, veja que o impacto, né, ao Estado, né, o Estado não recebendo seus créditos, é um impacto social. Então, da mesma forma, a gente precisa garantir uma facilitação com que o Estado receba os seus créditos, né? E dentre essas várias facilitações, uma delas é a sucessão das dívidas tributárias, ainda que não escrituradas, né? Pessoal, isso acontece muito, né? Isso acontece muito. Uma empresa, às vezes, fecha, né? Deixa de existir, aí a outra empresa vai lá e assume aquele determinado estabelecimento, né? Assume aquele determinado estabelecimento aí. E aí a empresa, né, sucessora passa a operar e, de repente, ela recebe uma citação trabalhista. Aí ela olha o nome do empregado, né, do reclamante empregado, e ela verifica que aquele reclamante empregado nunca foi empregado dela, empresa sucessora. Aí ela vai lá nos registros da empresa sucedida e verifica que não tem registro nenhum daquela pessoa como empregado da empresa sucedida. E aí ela fala, beleza, tô de boa, né? Nunca foi empregado meu e nunca foi empregado da sucedida, eu não vou responder. Só que aí, conforme o processo trabalhista, a reclamação trabalhista vai andando, fica provado que aquela pessoa foi empregado, sim. Mas não tem, mas por que não tem registro dela? Porque a empresa sucedida nunca registrou, nunca assinou carteira daquela pessoa. Era, portanto, um empregado em situação irregular. Era um empregado de fato, mas que não estava registrado, não tinha vínculo na carteira, né? E isso acontece demais, E aí, então, o juiz provavelmente vai julgar procedente essa reclamação, né? E vai reconhecer o vínculo empregatício desse empregado, não com a empresa sucessora, mas com a empresa sucedida. Então, ele reconhece o vínculo com a empresa sucedida. Porém, pessoal, a empresa sucedida não existe mais, não tem mais patrimônio. Então, o que adianta reconhecer o vínculo aí com a empresa sucedida? Nada, mas reconhece o vínculo com a empresa sucedida. Porém, para fins de pagamento, né, o juiz, então, ele vai condenar a empresa sucessora a pagar os direitos trabalhistas desse empregado. É a empresa sucessora que vai pagar aí os direitos trabalhistas desse empregado. Então, veja só, né, que pegada de surpresa que a empresa sucessora foi.
Isso é muito comum, né? Isso é muito comum. A empresa sucedida tinha empregados de fato, sem registro, quer dizer, não tinha nem como a empresa sucessora saber. A empresa sucedida deixou de existir e, ainda assim, veio a reclamação trabalhista, reconheceu o vínculo com a empresa sucedida e condena a empresa sucessora a pagar os direitos trabalhistas, né? Veja a paulada que é. Pessoal, e a mesma coisa em relação a débito tributário, né? Que vocês vão estudar em direito tributário que existe um prazo para que o Estado constitua o crédito, crie o crédito, né? E esse ato de criação do crédito, vocês vão ver, recebe o nome de lançamento tributário, né? O famoso lançamento tributário. Existe um prazo para que ele ocorra, né? Existe um prazo decadencial de 5 anos, né? Ao término desse prazo, o prazo para, e ele só começa aí no primeiro dia do ano seguinte, mais 5 anos de prazo prescricional para executar. Então, você tem 5 anos de decadência, parou no ano, não corre. Aí vai para o dia 1º de janeiro do ano seguinte e começa a correr 5 anos aí. Então, na verdade, o Estado tem 10 anos, né, mais um quase, 10 anos mais um quase, praticamente 11 anos, então, para conseguir cobrar o devedor tributário. Então, a empresa, ela sonegou tributo, a empresa sucedida sonegou tributo, e, claro, se ela sonegou, ela não deixou registro disso. Ninguém faz prova contra si mesmo, né? Então, ela não vai escrever no livro. Hoje, dia 24 de agosto de 2020, eu sorrateiramente soneguei determinado tributo, né? Claro que ela não vai escrever isso. Então, não tem registro de sonegação tributária. Aí, a empresa sucessora, então, assume aquele determinado estabelecimento, né? E está lá toda feliz, né? 9 anos depois, recebe, então, a execução fiscal, né? Recebe, então, a citação de uma execução fiscal. Aí ela vai falar, não sabia mesmo, porque ninguém deixa prova, ou ninguém faz prova contra si mesmo que sonegou. Mas, ainda assim, se ela é empresa sucessora, ela tem obrigação, então, de pagar essa dívida tributária. Tem que pagar essa dívida tributária. Pessoal, e para a gente terminar essa ideia aqui, né, vocês vão me perguntar, professor, quais são os critérios na lei para a gente saber que uma empresa é sucessora de outra empresa? Quais são os critérios legais para saber que uma empresa é sucessora de outra empresa? Pessoal, são 2 requisitos, são 2 critérios aí cumulativos que a lei traz. Primeiro, a empresa sucessora tem que assumir o mesmo estabelecimento da empresa sucedida, né? Então, trocando aí em miúdos, tem que ocupar o mesmo imóvel, né? E veja, pessoal, veja só, se for rápido, né, assume os próprios direitos e deveres no próprio contrato de locação daquele imóvel, né? Se for algo bem rápido aí, a empresa sucessora assume os próprios direitos e deveres do próprio contrato de locação, né, firmado aí pela empresa sucedida como inquilino. Então, a empresa sucessora, né, para fins de sucessão, para ser sucessora, ela tem que ocupar o mesmo estabelecimento, o mesmo imóvel, o mesmo local onde a empresa sucedida realizava suas atividades. E o segundo critério, que é cumulativo, né, tem que estar junto com o primeiro aí, é que a empresa sucessora, então, ela exerça ou a mesma atividade, ou pelo menos uma atividade congênere, né? Ou a mesma atividade, ou pelo menos a atividade congênere, né? Então, ela está no mesmo local e exercendo a mesma atividade ou uma atividade congênere. E isso fica lógico para a gente entender por que existe sucessão de empresa. Porque se é o mesmo local e a mesma atividade, ou ao menos atividade congênere,
Na prática, a empresa sucessora ela assumiu o mesmo mercado consumidor da empresa sucedida, né? Ela assumiu o mesmo mercado consumidor da empresa sucedida. E se ela está exercendo o mesmo mercado consumidor, ela está tendo a sua fonte de renda no mesmo mercado consumidor, é mais que lógico que ela também assuma as dívidas dessa determinada empresa. Em regras escrituradas e, excepcionalmente, até quando não escrituradas, as dívidas TT, trabalhistas e tributárias, né? Então, é um instituto bem interessante aí. Pessoal, e é por isso que, na prática, quando uma determinada empresa aí fecha, né? Quando uma determinada empresa fecha, imediatamente, né, uma outra empresa até compra aquele estabelecimento. Imediatamente uma outra empresa até compra aquele estabelecimento, né? Por quê? Por vários motivos. Primeiro, o estabelecimento já está pronto, então é mais fácil. Segundo, aquele estabelecimento já tem um mercado consumidor, né? As pessoas já sabem que aquele estabelecimento existe, que ali é comercializado determinado produto ou serviço, e, portanto, aquelas pessoas, quando precisam daquele produto ou serviço, já têm na cabeça que poderão encontrá-lo naquele estabelecimento, né? Então, não é o fato da empresa ter fechado, né, que o mercado consumidor está extinto imediatamente. Não, o mercado consumidor permanece e quem abrir ali naquele estabelecimento acaba, na prática, tendo acesso a esse mercado consumidor. O mercado consumidor vai procurar aquele produto ou serviço naquele determinado local. Pessoal, quantas vezes a gente já saiu aí no comércio para comprar determinado produto ou serviço, né? Em uma loja que a gente está acostumado e a gente deu de cara, estava fechado aí, né? Estava fechado, né? Por quê? O que vincula é o local, né? O conhecimento do mercado consumidor, né? Sobre aquele comércio, né? Aquele produto ou serviço ou o local onde vende aquele produto ou serviço. E pode ser que não estivesse fechado, que no local já tivesse sob nova direção, né? Quantas vezes a gente já viu a faixa aí sob nova direção? E a gente vai lá e adquiriu o produto ou serviço do mesmo local, mesmo estando sob nova direção. E às vezes nem tem a faixa lá, mas a gente verifica que lá dentro, né, como donos ou como atendentes aí, são pessoas diferentes. E mesmo assim a gente celebra o nosso negócio adquirindo produtos ou serviços ali. E a gente já tem na cabeça que naquele local vende aí aqueles determinados produtos ou serviços, né? E às vezes, quando é uma loja aí muito antiga, né, muito tradicional, às vezes ela fecha as portas aí, né, ou às vezes ela muda de local, muda de fachada, a gente até fica triste, fala, nossa, olha, mudou, aquela loja tão boa, eu ia lá e tal, né? Então, o local em si, né, ele gera um vínculo muito grande com o mercado consumidor, com nós consumidores, né? E até um vínculo psicológico, né? Então, ao adquirir um estabelecimento, né, uma empresa sucessora adquirir um estabelecimento, ela não está comprando só o prédio ou os móveis, ela está, na verdade, adquirindo todo esse mercado consumidor, né? E a vinculação psicológica que os consumidores têm em relação àquele determinado estabelecimento, em relação àquele determinado local aí, né? E, pessoal, também é vantajoso, às vezes, adquirir um estabelecimento pronto, porque se você, empresa sucessora, não adquire, uma outra adquire no seu lugar, né? E a outra empresa, então, ela pode vir a passar a concorrer contigo, né? Então, tem muito disso também no meio empresarial, né? Uma empresa adquire a outra ou adquire o estabelecimento da outra, às vezes com intenção de fechar. Olha, eu compro, vou gastar dinheiro, mas vamos fechar. E por que ela faz isso? Para não deixar mais ninguém comprar, né? Para não deixar, então, que outra empresa compre, abra ali e passe a concorrer com ela, né? Então, isso também é muito comum. Então, normalmente são esses fatores, né, psicológicos aí, variam de caso a caso, que justificam a aquisição de um determinado estabelecimento por uma outra empresa, né? Porque o estabelecimento já está pronto, porque junto vem o mercado consumidor, ou então para evitar que uma outra empresa compre e abra naquele local, né, e passe a concorrer com ela.
Mas saiba, né, adquirindo aí... Professor? Só um minutinho, né? Adquirindo o estabelecimento às vezes não adquirindo o estabelecimento, mas abrindo naquele estabelecimento, imediatamente vai estar sucedendo nas dívidas escrituradas e nas não escrituradas TT, trabalhista tributário. Oi, pode falar. Acho que um dos grandes problemas que a recuperação extrajudicial tem no Brasil é o problema da sucessão também, né? Não, mas isso não é recuperação de empresa. A recuperação de empresa, o buraco é mais embaixo, né? O buraco é mais embaixo. É porque na recuperação extrajudicial, muitos empresários, quando eles querem comprar a empresa, eles não têm, né, o benefício da sucessão, tipo assim, de inibir a sucessão, né? Eles compram com as dívidas e tudo. Na verdade, a recuperação de empresa é um plano, né? E só vai chegar a esse ponto se todos eles toparem, né? E essa é a principal diferença da antiga concordata com a recuperação de empresa. A concordata, ela independia da vontade dos credores, né? Enquanto que a recuperação de empresa, principalmente a extrajudicial, né? Principalmente a extrajudicial, ela depende necessariamente da vontade dos credores. Então, se está chegando a esse ponto de ter uma transmissão de estabelecimento, eventualmente para credores, é porque os credores querem, né? Os credores querem. E aí, né, ficaria muito fácil se na recuperação falasse, olha, a partir de agora, quem tá assumindo o estabelecimento não vai responder pelas dívidas. Se está chegando a esse ponto, é porque os credores toparam, né? E aí, então, alguns credores que toparam ficam com o estabelecimento e todos os outros credores da própria empresa dançam sem receber. Então, acho que na recuperação de empresa, o buraco é mais embaixo, né? Então, entendo que não deveria ter a exclusão realmente da sucessão. Isso aí faz parte, né? Os credores estão assumindo, né? E a ideia da recuperação é recuperar a empresa para fim de pagamento de credor. Então, não faz sentido excluir a sucessão de empresa. É diferente, por exemplo, em caso de falência, em que os bens da empresa falida, elas vão a leilão. Até a atual lei de falência, né, a lei 11.101 de 2005, portanto, durante a vigência da lei anterior de falência, quem arrematasse um bem da empresa em leilão falimentar continuava respondendo pelas dívidas inerentes daquele bem. Então, foi a leilão um bem imóvel, e aquele bem imóvel devia IPTU, o adquirente do bem imóvel, né, na falência, ele adquiria o bem e junto com ele vinha as dívidas inerentes àquele bem, né, as famosas obrigações propter rem, inclusive a dívida de IPTU. Então, o adquirente tinha que pagar o bem e assumir a dívida do IPTU. Na falência, isso não faz sentido, né? Na falência, isso não faz sentido. Por quê? Na falência, a ideia é vender quanto possível os bens para arrecadar o máximo possível de dinheiro e pagar o máximo possível das dívidas também. Agora, se você, na venda, no leilão, empurra também a dívida, a quantidade de pessoas interessadas na aquisição desses bens vai cair. Porque o cara, além de pagar o valor do bem, vai ter que pagar o valor da dívida. Ou então, vai cair o valor do bem. Porque ninguém vai pagar o valor cheio do bem se depois ele ainda vai ter que pagar as dívidas inerentes àquele bem. No mínimo, o arrematante vai querer desconto do valor das dívidas, né? Ó, eu até compro, mas eu não vou pagar valor cheio. Você abate a dívida aí eu compro, né? E com isso, o valor de venda dos bens acaba sendo muito menor. Ou porque diminuiu a concorrência, ou porque tem que abater o valor da dívida, né? E sendo menor o valor da venda do bem no leilão falimentar, a quantidade de dinheiro arrecadado é muito menor, e arrecadando menos dinheiro, tem menos dinheiro para pagar a dívida, menos dívidas vão ser pagas, menos credores vão receber, e aí, então, o impacto da falência da empresa é muito grande, né? Porque restam muitas dívidas para a sociedade, né? Então, na falência, isso não é interessante. Tanto é que veio a Lei 11.101 de 2005, né, a
nova e atual, né, a atual lei de falência, e ela permitiu que os bens sejam vendidos sem dívidas, limpos de dívida. Não que a dívida inerente ao bem seja extinta. Não, né, a dívida não é extinta. Ela só não é transmitida para o adquirente. O adquirente compra o bem limpinho, não assume dívida nenhuma. As dívidas ficam com a empresa falida e vão ser pagas aí junto com os demais credores da empresa falida, né? Com isso aí, né, deu-se uma garantia ao arrematante do bem falimentar que ele pode adquirir o bem e que ele não vai ser pego de surpresa no futuro. E por isso, né, aumenta-se, né, o número de interessados, né, na aquisição daquele bem, e sendo um leilão, quanto maior o número de interessados, maior o número de lances, e quanto maior o número de lances, maior será o valor de venda daquele determinado bem. E quanto maior o valor de venda, mais dinheiro arrecada e mais dívidas paga, né? Então, na falência em si, não faz sentido pensar em sucessão, porque isso inviabiliza o próprio leilão, ou se não inviabilizar o leilão, reduz drasticamente o valor de venda. Agora, na recuperação de empresa, acho que não faz sentido você proibir a sucessão, né? Você excluir a sucessão, porque a ideia é manter a empresa em operação, né? Manter a empresa em operação. E se os credores estão topando aquela recuperação, né? Porque eles querem. Então, eles estão assumindo as dívidas, eles estão participando. E, claro, se estão dessa forma, né, assumindo as dívidas, estão participando, vão responder pelas dívidas anteriores. E a ideia é manter a empresa em operação, né? Os doutrinadores acham interessante ter a inibição da sucessão quando se trata de unidade produtiva isolada, né? Que aí você pode vender para recuperar um pouco do capital da empresa e assim pagar os credores. Mas ainda assim os credores têm que topar isso, né? Os credores têm que topar isso. Se não der sucessão, se os credores não forem receber, não tiverem garantia nenhuma, eles não vão topar, né? Então, veja que você está vendendo um bem da empresa em recuperação. Isso tem que estar previsto num plano. O plano tem que ser aprovado pelos credores. E aí está escrito no plano, vai vender, só que a dívida não vai, viu? A dívida não vai. E aí, com o dinheiro arrecadado, dependendo do direito arrecadado, é que vocês vão receber. Na prática, os credores tinham duas garantias, que era o dinheiro, que era a venda, o dinheiro que ia entrar a pagar, isso permanece, né? E isso já havia e permanece. E a segunda garantia é que o adquirente, então, pagaria as dívidas dele. Então, na prática, esses credores estão perdendo garantia, né? E aí, não é nem questão de falar, vai ter, não vai ter, a lei permite, não permite. Os credores não vão topar, né? Os credores não vão topar, porque eles estão perdendo garantia. E se os credores não toparem, não tem recuperação. Ou se tiver e os credores se negarem, decreta a falência da empresa automaticamente, né? Então, o risco é muito grande de desagradar credor dentro do processo de recuperação, né? Eu costumo brincar que na recuperação, a empresa em recuperação, ela está com um pé na cova e o outro na banana, né? Porque qualquer coisinha que der errado, inclusive descontentar os credores, né? O juiz é obrigado a decretar a falência da empresa, né? Inclusive, existe um instituto na lei de falência que é a convolação em falência, né? Convola-se em falência, né? Convola-se em falência. E o que é a convolação em falência? Simples, tira a capa de recuperação e põe a capa de falência e já toca como se fosse falência dali para frente, né? Já entra direto na segunda fase falimentar, né? Em que se tem o administrador judicial arrecadando os bens, avaliando os bens, alienando os bens e pagando as dívidas, né? Então, é algo muito drástico. Eu, na recuperação, entendo que tem que manter a sucessão, senão, na verdade, inviabiliza a própria recuperação. Você não vai ter a participação dos credores, você não vai ter essa grande sacada que a lei de falência de 2015 teve, que é um efeito, que é permitir a participação dos credores. Isso trouxe um efeito psicológico benéfico para a própria recuperação, né? Se a gente pensar na época da concordata, a concordata era zagalo, porque ela era goela abaixo. E aí os credores passavam, na verdade, a trabalhar contra a empresa,
porque eles queriam que a empresa quebrasse logo para moer a empresa, vender o patrimônio da empresa e eles receberem logo o dinheiro aí, né? Então, a concordata era goela abaixo, os credores viravam inimigos da empresa. Na recuperação, ao contrário, né? A recuperação, ela é feita com participação dos credores, agradando os credores, principalmente a recuperação extrajudicial, principalmente a extrajudicial. E aí você tem que manter esse ganho psicológico, né? Porque os credores participando, aprovando, né? Eles estão de acordo com aquilo, eles só aprovam aquilo que eles acham que vai dar certo. E aí, então, se eles acham que vai dar certo, eles passam a trabalhar favoravelmente para que aquilo dê certo, né? E isso é um ganho muito grande, né? Imagina, você sai, então, da concordata que teus credores são teus inimigos, todos os seus credores são os seus inimigos, e você passa, então, a recuperação, principalmente a extrajudicial, em que os seus credores são seus amigos, né? Estão trabalhando junto com você para que aquilo dê certo. É um ganho muito grande aí, né? É um ganho muito grande. Então, tirar essa ideia de sucessão, né? Ou não permitir que os credores escolham sobre isso, é jogar por terra todos os ganhos psicológicos que o Instituto da Recuperação Judicial teve em cima da antiga concordata, que era uma porcaria, né? Então, acho que está certo, né? Acho que está certo. Não se poderia excluir a recuperação, né, judicial, a não ser que expressamente os credores topem, né? A não ser que expressamente os credores topem. Mas eles não vão topar, né? A não ser que seja um negócio muito bom, né? Um valor de venda muito bom, né? Que pague todas as dívidas deles, né? Que o valor da venda realmente pague todas as dívidas deles, senão eles não vão topar. E acredito que deva ser assim, né? No mínimo, a lei sujeitar a opinião, né? A manifestação dos credores, né? Bom, pessoal, com isso, então, a gente terminou essa ideia de sucessão de empresa, né? E eu só queria chamar a atenção para vocês que a gente vê isso acontecendo, né? E a gente não sabia. Normalmente, né, a gente não sabe por que isso está acontecendo. Para evitar a sucessão. Às vezes, uma empresa aí, ela está indo mal das pernas, a outra empresa compra, né? Uma nova empresa compra aquele estabelecimento, mas fecha o estabelecimento, deixa um tempo fechado, aí depois faz alguma outra atividade naquele estabelecimento e somente então vai reabrir o estabelecimento para exercer a mesma atividade. E por que ela demora todo esse tempo aí? Ela fecha o estabelecimento e ela demora todo esse tempo para reabrir? Para tentar evitar a sucessão, né? Aqui em Jales tinha um antigo supermercado, né? Um antigo supermercado aí, que os donos tinham origem portuguesa, né? Então, tem origem portuguesa, né? E o nome do supermercado tem tudo a ver com essa origem aí, né? E que foi adquirido agora faz um tempo, né? Já foi adquirido por um novo supermercado, agora de origem nipônica, né? E o nome desse supermercado tem tudo a ver aí com a origem nipônica do dono, né? E o novo supermercado de origem nipônica adquiriu o estabelecimento do antigo supermercado de origem portuguesa, fechou o estabelecimento e deixou um tempão fechado. Aí reabriu o estabelecimento, dando a impressão que locava para eventos. Então fez uma feira do verde lá dentro, depois fez feira acho que artesanato que teve lá, aí depois fechou de novo, aí depois que reformou, e aí depois, então, muito tempo que colocou o novo supermercado ali dentro. Por que fez tudo isso? Por que não fechou um, já abriu outro supermercado? Olha o tempo que ficou fechado sem ter exploração econômica efetiva aí, né? E com isso, olha o tanto de potencial de lucro que o supermercado de origem nipônica, japonesa, né, deixou de receber, né? Deixou de receber nesse período todo aí. Era porque ele não tinha dinheiro para reformar? Claro que não, claro que tinha dinheiro para reformar. E se não tinha, pegava empréstimo e depois pagava com a venda do próprio supermercado. Não,
deixou esse tempo fechado justamente para evitar que ficasse caracterizado a sucessão de empresa, né? Dívida trabalhista? Sim, dívida trabalhista, mas talvez só dívida trabalhista não justificasse todo essa perda de dinheiro nesse tempo, né? Deixar de ganhar todo esse dinheiro nesse tempo. Principalmente, então, para evitar, né, arcar com dívidas tributárias, né? Principalmente para evitar de arcar com dívidas tributárias, né? Acho que vocês sabem que o estabelecimento é esse, né? Em Santa Fé tem também, né? Tinha também o de origem portuguesa e tem também o de origem nipônica. Só que não é no mesmo local, né? Não é no mesmo local. O de origem portuguesa ficava ali perto da Praça Central, né? Onde tem o palco, né? Não sei como que chama, mas tem o palco aí, né? E o de origem nipônica fica lá na entrada da cidade, né? Perto aí da antiga Itamaraty, né? Perto do Campus 2 da Unifunec, né? Então, em Santa Fé não foi o mesmo prédio. Aqui em Jales foi o mesmo prédio, né? E por ser o mesmo prédio, eles deram esse tempo aí para tentar evitar a sucessão de empresa, né? Conseguiu? Aí depende do caso concreto, né? Aí depende do caso concreto. É o juiz que vai decidir caso a caso. Então, é o juiz da reclamação trabalhista que vai decidir se cobra da empresa nova, é o juiz da execução fiscal, né, seja estadual, seja federal, né, que vai decidir se naquela execução fiscal cobra da empresa nova ou não, né? Então, aí é casuístico, né? Mas foi feito dessa forma, dando um tempo aí justamente para evitar, ou tentar evitar a sucessão de empresas. Bom, pessoal, mas, né, o que interessa para a gente não é a sucessão como um todo, né, só a dívida de locação aí, né? No contrato de locação residencial, a empresa que assumiu o prédio, né, assumir a nova empresa, ele assume também o contrato de locação. E ele vai ter que pagar, então, esse contrato de locação. Bom, pessoal, terminamos aí essa ideia da morte das partes e sucessão das partes, e a gente pode falar um pouquinho agora sobre a resilição do contrato de locação, né? Resilição do contrato de locação. Pessoal, resilição é a extinção do contrato de locação, né? Resilição é a extinção do contrato de locação. Pessoal, e o contrato de locação, a gente já comentou aqui, ele pode ser por prazo determinado ou por prazo indeterminado, né? O contrato de locação, ele pode ser por prazo determinado ou por prazo indeterminado. Nós já vimos que se o contrato ele está por prazo indeterminado, né? Se o contrato está por prazo indeterminado, ele pode ser rescindido a qualquer momento, né? O contrato por prazo indeterminado, ele pode ser rescindido a qualquer momento. A única coisa que a lei exige é a prévia notificação com antecedência de 30 dias. Então, o contrato está por prazo indeterminado e o locador proprietário quer pegar o imóvel de volta, ele notifica o inquilino para desocupar o imóvel em 30 dias. E da mesma forma, se o contrato está por prazo indeterminado e o inquilino, então, ele não quer mais locar o imóvel, não quer mais permanecer no imóvel, ele, inquilino, notifica o proprietário, né, o locador proprietário, né, com antecedência de 30 dias, que em 30 dias ele vai devolver esse imóvel aí. Pessoal, é um aviso prévio, né? Quem está acostumado aí com a linguagem aí do direito do trabalho, né? É um aviso prévio, né? Então, contrato por prazo indeterminado tem um aviso prévio aí, antecedência de 30 dias, e após esses 30 dias, né? O contrato está rescindido. E aí que o inquilino devolve as chaves, né?
e não tem mais obrigação de pagar o aluguel, né? Então, o inquilino devolve as chaves até esses 30 dias, né? E não tem mais obrigação de pagar o aluguel. Aí, quando eu falo isso, né, sempre pergunta, professor, e se, né, deu prazo de 30 dias e o inquilino não pagar o aluguel? O proprietário ele vai entrar com ação de despejo, e cedeu os 30 dias e o inquilino não devolveu as chaves. O que acontece? O proprietário, se quiser, vai entrar com ação de despejo e por todo o período que o inquilino não devolver a chave, não tiver devolvido a chave, o inquilino permanece com a obrigação de pagar o aluguel, né? Então, deu 30 dias, mas não teve devolução das chaves, é que o inquilino não devolveu. Então, na prática, né, o proprietário entra com ação de despejo e por todo o período, até a efetivação desse despejo, o inquilino continua, né, obrigado ao pagamento do aluguel e todos os encargos incidentes, né? Luz, água, telefone, internet, gás, condomínio, IPTU, se estiver convencionado, né? Todos os encargos decorrentes. Bom, pessoal, isso é por prazo determinado. Isso é por prazo indeterminado. Bem tranquilo, né? Aviso prévio de 30 dias. Agora, e se o contrato é por prazo determinado? E se o contrato é por prazo determinado? Será que tem jeito de extinguir esse contrato pelas partes durante a vigência do contrato? Bom, a regra é que não. A regra é que não. Se o contrato é por prazo determinado, durante a vigência do contrato, ele não pode ser extinto por uma das partes. Ou as duas partes convencionam a extinção, né? E elas podem, porque é direito contratual, ou as duas partes convencionam a extinção, e elas podem, porque é direito contratual, é direito que vale a vontade das partes, ou se não tiver convenção de ambas as partes, uma parte sozinha não pode rescindir o contrato durante a vigência do mesmo, no prazo de vigência do mesmo, né? Então, durante a vigência do contrato, uma parte sozinha não rescinde o contrato. Bom, pessoal, só que funciona um pouquinho diferente, né? Para o locador e para o locatário. Vamos começar pelo locatário, né? Vamos começar pelo locatário. Por quê? Porque é mais tranquilo. Olha só. Durante a vigência do contrato, se o inquilino locatário não quiser mais continuar naquele imóvel, ele pode devolver a chave? Até pode. Mas ele vai pagar uma multa. Então, se o inquilino locatário quiser rescindir o contrato durante a vigência do contrato, ele até pode devolver as chaves, mas ele vai ter que pagar uma multa. E aí vocês vão perguntar, professor, de quanto que é essa multa? Não sei. Por que não sei? Porque a lei não estipula e, portanto, fica a cargo das partes estipularem de quanto é essa multa. E, por isso, varia de contrato para contrato, né? Varia de contrato para contrato. Normalmente, aí, as multas são de 3 aluguéis, né? 3 meses de aluguel. Normalmente, a multa é de 3 meses de aluguel. Mas pode ser de 1 mês? Pode. Pode ser de 2? Pode. Pode ser de 4, 5, 10? Pode, né? Sem problema nenhum. Né? Então, mais normalmente são de 3 meses. Agora, pessoal, importante. A lei fala que essa multa estipulada no contrato contra o inquilino, né? Ela, na verdade, é proporcional ao tempo de locação. Então, se no contrato está estipulado lá 3 meses,
e pode ser diferente disso, mas em regra é 3 meses, são 3 meses se o inquilino, na verdade, rescindir o contrato, devolver as chaves no primeiro mês de locação. No primeiro mês de locação. Aí sim, valor integral da multa. Porém, conforme o tempo de locação vai passando e proporcionalmente a essa redução de tempo de locação, a multa também tem que ser proporcionalmente reduzida. Então, se o inquilino não rescinde no primeiro mês, mas rescinde no segundo, ele não vai pagar mais 3 meses de multa. Tem que reduzir proporcionalmente. E claro, olha lá, se o inquilino rescinde o contrato no último mês, né, antes do término do prazo, no último mês, ele também não vai pagar 3 meses, né, de multa. Ele vai pagar só um pouquinho, proporcional aí, né, ao tempo que falta, né, a um mês só. Né? Então, a multa é estipulada no contrato, mas ela tem a sua aplicação de forma proporcional ao tempo de locação. Né? Porque quanto mais tempo o inquilino ficar lá, mais contrato ele cumpriu. E quanto mais contrato ele cumpriu, menos multa ele vai ter que pagar. Né? Essa é a lógica aí. Né? O inquilino rescindiu. Descumpriu o contrato? Descumpriu. Mas se ele ficou muito tempo lá dentro, ele descumpriu menos. E quanto mais tempo ele ter ficado dentro do imóvel, menos contrato na prática ele descumpriu. Então, a multa é proporcional ao tempo de locação. Né? A multa se reduz proporcionalmente ao maior tempo de locação. A multa se reduz proporcionalmente ao menor tempo de locação. Pessoal, e como que a gente faz? Para fazer essa redução? A gente pega o valor da multa e divide pelo número de meses do contrato. E aí a gente tem, então, o valor da multa por mês. E aí, então, o inquilino rescinde, a gente pega quantos meses falta para cumprir o contrato, né? E multiplica aí pelo valor mensal daquela multa e cobra o valor do que falta do inquilino. Então, é assim que é feito. Pega o valor da multa, divide pelo número de meses do contrato, e é para obter o valor de um mês. Aí, obteve o valor de um mês, pega quantos meses faltam, multiplica pelo valor de um mês, e você tem o valor da multa que o inquilino vai ter que pagar. Né? É assim que é feito essa multa proporcional. Aí. Bom, pessoal, e o locador? Se o locador fez um contrato, então, por prazo determinado, mas o locador não quer cumprir esse prazo. O locador quer, na verdade, rescindir o contrato antes do prazo. O locador quer rescindir o contrato antes do prazo. Por uma questão aí, né, de bilateralidade, de sinalagma, né, aí, poderia dar a impressão que se o inquilino paga a multa quando rescinde antes do prazo, o proprietário vai pagar a multa também. O proprietário poderia, então, rescindir antes do prazo e vai pagar a multa também. Mas não é assim, pessoal. Olha só, a lei de locação não permite que o locador rescinda o contrato antes do prazo. A lei de locação não permite que o locador rescinda o contrato antes do prazo. Então, não é nem questão de multa, nem tem multa, é porque, na verdade, o locador não pode. Durante a vigência do contrato, o locador não pode pedir o imóvel de volta. E se ele pedir, o inquilino não é obrigado a sair. Né? Se ele pedir, o inquilino não é obrigado a sair. E por que existe essa disposição tão drástica da lei de locação? Pessoal, para dar estabilidade ao inquilino. Já pensou? Feito o contrato de locação.
O inquilino muda, o inquilino reforma o imóvel, muda para o imóvel. Teve um gasto com tudo isso, né? E aí, imediatamente depois, o proprietário pede o imóvel de volta. Era um contrato aí de 1 ano, era um contrato de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Aí logo depois o proprietário pede o imóvel de volta. Se pudesse, ainda que tivesse multa, o proprietário poderia falar: ah, beleza, eu pago a multa aí e mando o inquilino embora. E essa multa, muito provavelmente, seria muito menor que o custo que o inquilino teve para mudar para lá, né? E aí, mesmo se tivesse possibilidade de multa, o inquilino acabaria ficando prejudicado. Ou, pessoal, pior, o inquilino mudou para aquele imóvel, já está morando naquele imóvel há 3 anos. Os filhos do inquilino nasceram no imóvel, né? Estão crescendo naquele imóvel, né? O inquilino já está enturmado no bairro que ele mora, já conhece os vizinhos, né? Todos os vizinhos conhecem ele, né? Ele já faz compra nos comércios daquele imóvel aí na caderneta, né? Quem é mais antigo aí, né? Eu tenho caderneta aqui no supermercado do bairro, né? Assina lá a caderneta na padaria, no açougue, né? Na farmácia do bairro, no antigo mercado do bairro, que agora já virou supermercado, né? Os mercados de bairro já tem tudo aí, já cresceram, mas continuam vendendo aí na caderneta, né? E aí, no final do mês, né? O rapaz do comércio vem aqui em casa, né? E cobra, a gente paga por mês. Né? Então, já tem a caderneta nos comércios do bairro, enfim, né? Ali é o lar daquele inquilino. E aí o proprietário, então, sem mais nem menos, fala: eu quero de volta. Ah, você vai ter que pagar muito. Beleza, eu pago, você sai de lá. E aí, pessoal, não tem dinheiro que pague, na verdade, né? Essa estabilidade que o inquilino já tinha e perdeu. Então, para garantir, na verdade, o inquilino, né? Para garantir essa estabilidade ao inquilino, a lei de locação não permite que o locador retome o imóvel na vigência do contrato. Não tem nem multa, não é caso nem de multa, é proibição. A lei de locação não permite que o proprietário, né, locador, retome o imóvel durante a vigência do contrato. Então, o proprietário é obrigado a aguentar, mesmo ele não querendo, ele é obrigado a aguentar o término do prazo contratual para poder retomar esse contrato. Isabela, pessoal, a Isabela perguntou assim: professor, mesmo que o proprietário não tenha fixado um prazo de permanência, ele fixou, né? Nós estamos trabalhando aqui com um contrato por prazo determinado, né? Se o contrato é por prazo indeterminado, é só notificar. A gente já comentou. Contrato por prazo indeterminado é só notificar. Nesse caso aqui, né, nós já superamos o contrato por prazo indeterminado e nós estamos trabalhando com o contrato por prazo determinado. Então, tem prazo sim, né? O pressuposto é que se tenha prazo. Se não tem prazo, o inquilino notifica e sai e não paga multa. Se não tem prazo, o proprietário locador notifica e acabou, né? E acabou, tem que sair no prazo de até no mínimo 30 dias aí, né? Então, essa ideia que nós estamos comentando agora é por prazo determinado. Então, se o contrato é por prazo determinado, o inquilino pode devolver a chave, mas vai pagar a multa. Se o contrato é por prazo determinado, o locador não pode tirar o inquilino lá de dentro na vigência do contrato. Não tem como. Professor, posso fazer uma pergunta? Claro. No caso do inquilino, por exemplo, estar destruindo imóvel, ou no caso de um filho do proprietário precisar do imóvel, nem assim você pode retirar? Então, vamos lá. A gente está trabalhando a regra. A regra é essa. Mas, como toda boa regra, existem exceções, né? E as exceções, pessoal, que permitem, então, que o proprietário retome o imóvel mesmo
na vigência do contrato, mesmo dentro do prazo, estão previstas aí no artigo 9 da Lei de Locação. Né? Então, veja, na verdade não, né? A regra é que o proprietário não pode retomar o imóvel durante a vigência do contrato e o proprietário, então, tem que aguardar o término do prazo para poder retomar esse imóvel. Excepcionalmente, no entanto, ele vai poder retomar o imóvel, né, mesmo na vigência do contrato, mesmo durante o prazo, nas hipóteses do artigo 9 da Lei de Locação. Só que, pessoal, o artigo 9 é exceção. E como exceção, como toda boa exceção, a interpretação dela tem que ser restrita. Então, essas hipóteses da Lei de Locação são taxativas, de modo que o proprietário só vai poder retomar o imóvel durante a vigência do contrato se ocorrer uma dessas hipóteses. E tem que ser uma dessas hipóteses do artigo 9. Se não for hipótese do artigo 9, ainda que eventualmente o locador esteja sendo prejudicado, ele não vai ter direito de retomada do imóvel. Né? Então, o mero prejuízo do locador por si não permite que ele retome o imóvel durante a vigência do contrato. Né? E quais são essas hipóteses do artigo 9 aí? Primeira hipótese, pessoal, falta de pagamento. Então, claro, se o inquilino deixa de pagar o aluguel, o inquilino está descumprindo o contrato. E aí o proprietário, então, vai poder retomar o imóvel aí por falta de pagamento a qualquer momento, mesmo durante a vigência do contrato. Né? Óbvio, aí ele entra com uma ação de despejo, cumulada aí com cobrança dos aluguéis, ele vai poder retomar o imóvel. Segundo caso, pessoal, infração legal ou contratual. Infração legal ou contratual. Por exemplo, pessoal, tem proibição no contrato de sublocação. Então, o contrato não permite a sublocação. Só que aí o proprietário vai lá no imóvel e descobre que ele tinha alocado para o inquilino A. Só que dentro do imóvel não está o inquilino A, está o inquilino B. E aí o proprietário pergunta para o inquilino B, o que você está fazendo aqui? Ah, eu estou fazendo aqui porque eu loquei esse imóvel do A. Aí o proprietário pergunta, mas o A não é o proprietário, eu sou o proprietário. E na verdade eu tinha um contrato de locação com o inquilino A que não permitia a sublocação. O inquilino B vai falar, eu nem sabia. E o proprietário vai virar para ele e falar, então você, B, e também o A estão descumprindo o contrato, e aí então eu, proprietário locador, posso retomar o imóvel, e aí esse proprietário locador vai entrar então com ação de despejo contra os dois, né? Contra o A e contra o B. Não adianta entrar com despejo só contra o B, porque tira o B, mas aí o A não vai voltar e não vai pagar o aluguel. E também não adianta entrar com despejo só contra o A, porque o A nem está lá. Quem está lá é o B, então tem que tirar o B. Então entra com ação de despejo contra o inquilino, né, o locatário, o inquilino, e o sublocatário ou subinquilino. Entra contra os dois. Então, professor, repete aquela conta lá para calcular a multa. Não, tá no vídeo aí, Vinícius. A conta está no vídeo, aí depois está gravada e depois você revisa aí, né, no vídeo. Se a gente for repetir a conta, a gente não termina aí. Então está gravado, depois você pega aí no vídeo e revisa, né? A gente já passou bastante desse ponto da aula. Então eu vou pedir para você revisar depois no vídeo que está gravado, né? Bom, pessoal, então não tem como a gente voltar porque já foi, né? A gente já passou bastante disso aí. Olha lá, pessoal. Então, infração contratual. Por exemplo, a sublocação. Né? A sublocação é uma infração contratual. Outra infração contratual aí. Se o inquilino tiver propositadamente destruindo o imóvel. Né? Veja só, propositadamente destruindo o imóvel. Né? Um mero descuido ou uma mera omissão aí do inquilino, né, não vai permitir essa rescisão imediata do contrato de locação.
Se isso estiver ocorrendo, né, nada impede que o proprietário locador entre, por exemplo, com uma ação de indenização, mesmo na vigência do contrato, não tem problema nenhum. Não rescinde o contrato, mas o proprietário ele vai poder entrar com uma ação de indenização aí. Agora, se ficar provado que o proprietário ele está, na verdade, o proprietário não, o inquilino, ele está, na verdade, dolosamente destruindo o imóvel, aí sim, né, é possível entrar com uma ação de despejo fundada na infração legal ou contratual, né, do artigo 9º, mesmo durante a vigência do contrato e por o inquilino para fora, aí, né, dolosamente destruindo é demais. Agora, desgaste natural ou omissão do cuidado do imóvel por si, é muito difícil conseguir essa rescisão imediata do contrato, né, esse despejo imediato. Aí não tem como. Né? Então, a descumprimento contratual mais categórico aí. Outro exemplo, pessoal, de descumprimento contratual. Foi feito... Professor, posso só dar um exemplo de um fato que aconteceu faz muito tempo, mas era uma república, era um imóvel que foi locado por uma república, isso em Jaboticabal. E aí os meninos, e essa casa ficava numa avenida, e os meninos, de alguma forma, fecharam a laje e encheram a laje de piscina, de água, e virou uma piscina. Então, quem passava na rua via, né, e aquela situação... E óbvio que isso estava comprometendo a estrutura física do imóvel. E aí rolou uma questão aí nessa retomada ou não do imóvel, mas faz muitos anos. E conseguiu retomar ou não? Eu acho que sim. Eu acho que tem que retomar, né? Porque se você pega uma laje, você transforma ela numa piscina, né, sem a devida estrutura para isso, você dolosamente, é uma conduta dolosa, né, com consciência e vontade, né, de destruir. Talvez não de destruir o imóvel, então não é um dolo propriamente dito, mas é um préter-dolo, né? Você tem dolo na construção da piscina e culpa aí na destruição do imóvel. Mas se você constrói uma piscina num local que não é próprio para isso, você está assumindo aí, né, o risco, né, um dolo eventual, então, de causar dano ao imóvel, né? Eu acredito que sim, né? Agora, por exemplo, olha só, não construíram uma piscina, mas deixaram aí de passar um selador na laje, ou passar uma tinta emborrachada na laje. A chuva, né, vai dar umidade, vai penetrar, não tanto quanto a piscina, não tão rápido quanto a piscina, mas vai penetrar. Mas veja que aí já não tem um dolo de destruição do imóvel. A longo prazo vai gerar também destruição do imóvel, né, pela umidade que vai descer, mas não com um dolo propriamente dito. Então, aí não seria caso de retomada do imóvel. Construir a piscina onde não tem, né, ainda mais na laje, porque tem um risco imediato aí. Agora, não impermeabilizar a laje, ainda que gere também infiltração, não é um risco imediato. Então, acredito que aí não é caso de retomada do imóvel, né? Aí não é caso de retomada do imóvel, né? Então, a conduta dolosa mesmo, né? Um descumprimento do contrato culposo, eu entendo que não dá retomada imediata do imóvel, não dá despejo imediato. Mas uma conduta dolosa de destruição, aí sim, né? Aí sim. Pessoal, e o último exemplo que eu ia dar de descumprimento do contrato é se o contrato ele foi locado para uma finalidade específica, né? E o inquilino, então, ele desvirtua essa finalidade. Aí pode dar também rescisão imediata do contrato, despejo imediato. Então, era um imóvel locado para fins residenciais. E aí o inquilino passa a explorar uma atividade empresarial, né? Então, locou para uma república e aí os estudantes botam uma balada lá dentro, né? Botam um bar lá dentro, né? Houve desvirtuamento, né, da atividade de locação. Isso pode gerar, então, também rescisão imediata, despejo imediato, né? Por o contrário, né, se é para uma atividade empresarial, passa a morar lá dentro, mas manteve aí, né, manteve a atividade, cuidado do imóvel, aí não, né?
Acho que não é uma via de mão dupla. Então, de residencial para empresarial, gera rescisão. De empresarial para residencial, nem tanto, mas pode gerar também, a depender do caso concreto, né? Então, desvirtuamento da finalidade específica aí da locação, né? Desvirtuou a finalidade específica da locação. E também, às vezes, pessoal, dentro da própria atividade empresarial, né? Dentro da própria atividade empresarial. Inicialmente, o imóvel foi locado aí para ser um mercado, né? Inicialmente foi locado para ser um mercado, ou, na verdade, o imóvel foi locado para ser um estacionamento. Então, locou-se um terreno para ser um estacionamento. E aí, aquele estacionamento foi crescendo, a galera começou a procurar aquele estabelecimento, aquele estacionamento, o movimento foi aumentando, e aí, então, o inquilino resolve colocar ali um lava-jato. Olha só, era para ser um estacionamento. Aí já coloca um lava-jato. Veja que aumentou a atividade e passou a ser uma atividade com impacto ambiental, porque o lava-jato ele tem produtos químicos que vão ser absorvidos pelo solo. Mas aí a coisa foi dando muito dinheiro, e aí o inquilino resolve cavar um buraco, colocar ali dentro um tanque de combustível, tampar esse buraco e acima algumas bombas de combustível. E aí, então, o carro era deixado ali, né? O estacionamento já lavava o carro e já entregava aí ao final do dia com um tanque abastecido. Maravilha, né? Maravilha. E começou, então, a explorar a atividade aí de combustíveis, né? Aí, já que está lá, já tem combustível, já troca o óleo e tal. Pessoal, isso é uma atividade de grande impacto ambiental, porque se o tanque de combustível vazar, se o óleo vazar, vai contaminar o solo, vai contaminar também o lençol freático. A CETESB, os órgãos ambientais vão ficar em cima. Isso vai, se tiver impacto, tiver dano ambiental, isso vai dar uma multa gigante, não só para o inquilino, mas também para o proprietário, que a multa ambiental recai no proprietário. E aí, o inquilino não vai ter dinheiro para pagar, porque a única coisa que tem são os bens que guarnecem aquele estacionamento, que não é nada, né? Porque o imóvel em si não é dele, é do proprietário, e aí o inquilino não vai ter dinheiro para pagar, o proprietário dança. É um caso típico aí dentro de atividade empresarial, que houve desvirtuamento da atividade, né, específica de locação. Isso vai poder gerar uma rescisão, né, contrato, um despejo imediato, né? Bom, pessoal, depois, o artigo 9 fala em mútuo acordo, mas aí é óbvio, né? Dentro do direito contratual, um mútuo acordo é óbvio, né? Se as duas partes estão de acordo, rescinde na hora, né? Sem problema nenhum. Pode até perdoar a multa, por que não? Né? Pode até perdoar a multa, por que não? Então, o mútuo acordo é bem óbvio aí. Pessoal, e o último caso que permite rescisão imediata do contrato, né, retomada imediata, rescisão imediata, despejo imediato, é realização de reparos urgentes determinados pelo poder público. Veja que não é qualquer reparo, é reparo urgente e determinado pelo poder público. Reparo urgente é aquele reparo que, se não for feito naquele momento, coloca em risco a própria existência do imóvel, há risco de perdimento do próprio imóvel, né? Reparo urgente é aquele que, se não foi feito, põe em risco a própria existência do imóvel. Gente, esse caso que a Kitty comentou aí, né, da piscina na laje, poderia ser nesse sentido, né? Um reparo urgente aí, né? Porque a infiltração vai ser tão grande que põe em risco de desabamento a própria laje, o próprio imóvel. Mas veja que não basta ser urgente. Para fins de retomada, esse reparo tem que ser determinado pelo próprio poder público, né? Então, tem que ter uma determinação do poder público para fins de
permitir a retomada aí, né? Por exemplo, pessoal, tá vazando gás, né? Tá vazando gás. O gás é encanado, né? O gás é encanado e tá vazando gás, né? Aí o poder público passa ali, né? E fala, ó, né? A CETESB, né? A Vigilância Sanitária, né? Passa ali e fala, a Defesa Civil, né? A Defesa Civil passa ali e fala, ó, tá cheirando gás aqui. Se não consertar isso, tem risco de explosão. O inquilino, ele não vai lá consertar, né? E aí o proprietário, ele vai ter que retomar, senão não vai ser feito o conserto e corre risco de explosão. Esse exemplo do gás, pessoal, aconteceu em shopping center em São Paulo, né? Um shopping center em São Paulo, que não era bem em São Paulo, acho que era em Osasco, tinha tubulação de gás passando por baixo do shopping center, por baixo das lojas aí, e começou a ter vazamento, até sentia cheiro de gás, mas ninguém deu muita bola aí, né? Até que esse gás acumulou no subsolo do shopping center e ele explodiu, levando ao desabamento de um grande pedaço do shopping center de Osasco. A partir daí, então, né, a gente aprende pelo mal, né, a Vigilância Sanitária, a CETESB, a Defesa Civil, começou a fiscalizar os shopping centers de São Paulo e descobriu que tinha outros shopping centers também com vazamento de gás no subsolo. Um deles, que eu me lembro, foi o Center Norte. Então, quem já foi para São Paulo aí, né, ali perto do Terminal Tietê, né, a gente saindo de ônibus aqui da nossa região, a gente não vai para o Tietê, né, a gente vai para o Barra Funda, né, mas perto ali do Terminal Tietê tem 2 shopping centers, né, o Center D e o Center Norte, né, e o Lar Center também, são 3, né. No Center Norte estava tendo vazamento de gás. E aí, a tubulação passava por baixo dos boxes das lojas. O Center Norte teve que entrar com uma ação rescisória, né, do contrato de locação, acumulado com despejo, para tirar as lojas lá de dentro, né, e poder quebrar o piso dessas lojas e consertar as tubulações de gás. E por que ele fez isso? Porque o poder público fechou o shopping. Falou, se não consertar já, o shopping fica fechado. E shopping inteiro fechado é um prejuízo imenso, né? Então, o Shopping Center Norte tomou essa medida. Entrou com rescisão e despejo imediato, tirou os lojistas lá de dentro, né? Claro, os lojistas ficaram putos, quebrou a loja dos caras e consertou aí a tubulação. Provavelmente teve que pagar a indenização. Provavelmente o shopping center teve que pagar a indenização por esses lojistas. Mas, né, era muito melhor pagar a indenização do que ficar fechado aí, né, Então, eles assumiram esse risco, né? Então, isso aconteceu, né, é um caso real. Por isso que eu falei do caso do gás, é um caso real. Pessoal, outros reparos aí, né? Por exemplo, um restaurante, né, que a vigilância sanitária entra lá dentro e fala, olha, tá cheirando esgoto aqui dentro, tá tendo refluxo, né? Refluxo de esgoto aqui dentro, né? Não dá para continuar dessa forma, né? E fecha aí e ameaça de fechar o restaurante, né? O inquilino, ele não vai arrumar o esgoto, porque tem que quebrar tudo, né? E aí o proprietário, então, né, entra com pedido de retomada, né, despejo imediato e retoma o imóvel. Ou, por exemplo, pessoal, alvará de bombeiro, né, né, eu vi um caso aí que era um centro espírita, né, e para que o bombeiro desse o alvará para esse centro espírita, era necessário construir, dado o tamanho do centro e a quantidade de pessoas que frequentavam esse centro, né, nos dias das palestras, era necessário ter os os extintores de incêndio, né, então tinha que colocar os extintores de incêndio, mas era necessário também ter um sistema de brigada, e para isso é necessário construir, então, uma caixa d'água alta, com reserva de água mínima,
né, com reserva de água mínima, para sistemas, então, de brigada de incêndio, que é aquela caixa vermelha, com um duto vermelho muito grande, com a mangueira enrolada aí, né? E isso fica caro, né? Isso ficava muito caro aí. Então, o centro espírita não tinha condição de fazer, né? E não ia fazer, né? Por falta de dinheiro. E o proprietário do imóvel, então, né? Obrigado a retomar esse imóvel para realizar essas obras. Claro que nesse caso aí foi feito um acordo, né? E viabilizou a construção dessas obras aí, sem necessidade de retomada do imóvel pelo proprietário, né? Mas, enfim, né, se o poder público, o bombeiro, então, exige aí obras, né, para fins de alvará, tem a retomada. Pessoal, e por fim também, olha só, né, houve deslizamento de terra, né, e causou aí abalo da estrutura. O inquilino não vai reconstruir o prédio inteiro, né? O inquilino não vai reconstruir o prédio inteiro ou consertar o prédio inteiro. E se não fizer, o prédio tem risco de desabamento. Então, o proprietário vai ter que retomar o imóvel para fazer esse conserto aí, né? Então, temporadas de chuva em áreas, né, com muita umidade, com deslizamento de terra, né? A Defesa Civil vai interditar o imóvel e o proprietário vai ter que entrar com despejo imediato aí, né, para poder refazer esse imóvel. Bom, pessoal, terminamos aí a rescisão, né, a rescisão do contrato de locação em geral. Porém, a gente precisa estudar agora algumas regras específicas da locação residencial. E estudando essas regras específicas da locação residencial que a gente vai entender por que a locação residencial normalmente ela é feita em 30 meses, né? Normalmente em 30 meses. Só que essas regrinhas aqui a gente deixa para depois do intervalo, dado o adiantado da hora. Então, eu vou interromper aqui a gravação, né, para não ficar também um vídeo muito grande, e a gente, então, continua conversando, depois a gente faz o intervalo e retoma justamente nesse ponto aqui.